Olá, boa noite. Estou aqui no aeroporto Santos Dumont para responder a uma pergunta de uma das nossas seguidoras, a psicanalista Rafaela, lá de Petrópolis. Ela faz uma pergunta, aliás, a psicanalista Brenda, também de Petrópolis, por isso que eu confundi, A Brenda, que é psicanalista, que faz um trabalho muito bom, relacionando a psicanálise com recuperação de acidentados. E aí a Brenda faz uma pergunta que, ao invés de eu responder para ela, eu vou fazer uma live, porque aí mais pessoas podem ter acesso a essa resposta, a essa informação, que é um tema, um assunto bem controverso, que é a questão do complexo de Édipo. Eu estou aqui no aeroporto de Santos Dumont, retornando para casa, depois de 3 dias de congresso. Vai até amanhã o congresso, mas eu tenho que ir mais cedo, que amanhã tem aniversário da minha netinha, um congresso, o 7º Congresso Internacional de Psicopatologia, envolvendo aí médicos, psicólogos e psicanalistas, dessa importante janela da psicanálise, que é a psicopatologia. Mas hoje vamos falar sobre a questão do complexo de Édipo. Então a Brenda pergunta, e é uma pergunta interessante, se o menino se apaixona pela mãe, o que aconteceria se o menino fosse adotado por 2 homens, por um casal de homoafetivo? O que vai ser uma prática muito comum, se Deus quiser, daqui para frente, porque tem muita criança para ser adotada e muita gente para adotar, mas em função do grau de exigência de quem adota, o número de crianças é menor do que o número de pessoas que precisa adotar. Mas mesmo assim, essas crianças não são adotadas e acabam sendo relegadas a chegar à vida adulta como crianças abandonadas. E é exatamente essas crianças que os casais homoafetivos buscam adotar, o que acaba facilitando aos juízes, ao pessoal da vara de família, conceder a adoção para esses pais. São 2 pais, o pai e o pai. E aí adota o filho. E como é que o filho vai fazer a transferência do complexo de Édipo? A primeira pergunta que se tem com relação a isso é que se essas crianças, em função de conviver, uma criança, em função de conviver com 2 pais gays, se elas também serão gays. Então, eu vou evocar outra questão. Os gays são filhos de pais héteros, Então, se fosse um processo de aprendizado, eles seriam héteros. Então, todos os gays são filhos de pais héteros. Logo, a experiência tem mostrado que filhos de gays são héteros. Então, uma coisa não interfere na outra. A homoafetividade é uma condição psíquica do ser. Não tem nada a ver com aprendizado, com cultura, com influência familiar. Então, feito esse esclarecimento, vamos agora à questão do complexo de Édipo. Muito bem, Freud, para construir a ideia do complexo de Édipo, a teoria, melhor dizendo, ele leu me faltou agora a memória, um escritor russo muito famoso, e leu a peça a Édipo Rei, a tragédia de Édipo Rei, e assistiu a peça também encenada por William Shakespeare. A partir daí, então, ele construiu o processo do complexo. Bom, resumindo, o complexo de Édipo é o seguinte: Édipo, filho de Jocasta, por ser criado fora da mãe, não sabe que os seus pais é criado por pais adotivos. E ele então é revelado que ele vai se casar com a própria mãe e vai matar o pai, assassinar o pai.
e como ele não sabe, ele foge dos pais com quem ele estava e ele acaba fazendo isso com os pais biológicos. Bom, então, com essa teoria, o Freud constrói a ideia de que a criança, a partir dos 3 anos de idade, ela, na fase fálica, que a gente chama de fase fálica, que ocorre aos 3 anos de idade, essa criança percebe que ela é diferente da outra. Então a menina percebe, por exemplo, que ela não tem pênis. E o menino percebe que a menina não tem pênis. Então, por perceber essa diferença, a criança percebe a diferença, observa os diferentes que estão ao seu redor. Portanto, e se apaixona pelo diferente. Nós nos apaixonamos pelo diferente, sempre assim. Se a gente observar todos os relacionamentos, sejam eles homoafetivo ou heteroafetivo, são relacionamentos entre pessoas diferentes. Nós nos apaixonamos pelos diferentes. Então a criança, a partir dos 3 anos, ela se apaixona pelo diferente. E o diferente da menina é o menino, então o pai é o mais próximo e ela se apaixona pelo pai. E o diferente do menino é a menina, e a menina mais próxima do menino de 4 anos, de 5 anos, é a mãe. Então ele se apaixona pela mãe, porque a mãe é diferente. Vale lembrar que não necessariamente a criança de 4 anos vai ver o pai e a mãe nus. Esse é o primeiro ponto. Nem todos os pais tomam banho, se desnudam na frente dos filhos. O que seria muito bom, seria educativo, inclusive. Mas nem todos fazem isso. No entanto, o complexo de Édipo se processa. Então isso quer dizer que no campo simbólico da criança, não necessariamente ela vai ver o órgão genital do pai ou da mãe. Ele se apaixona pelo diferente. Muito bem. Com base nisso, o que a gente percebe? Os casais, todos os casais, entre todos os casais, sejam eles homoafetivo ou heteroafetivo, tem sempre alguém que faz o papel maternal. Existem casais héteros que o homem é quem faz o papel maternal. Ele que conta a história, ele que põe a criança para dormir, ele que dá a mamadeira, então ele faz o papel maternal. Então nos casais homoafetivos, nos casais gays, sejam eles 2 homens, 2 mulheres, o que acontece? Uma das duas vai fazer o papel de mãe e a outra vai fazer o papel masculino, entre aspas, pelo menos que a sociedade definiu como papel masculino. No caso dos casais, está balançando porque eu estou segurando na mão aqui, no caso dos casais gays, um dos 2 vai fazer o papel feminino, o outro masculino. Vale lembrar aqui, eu quero deixar claro que não tem nada a ver com perfil. Nós vamos ver, por exemplo, casais de homoafetivos, casais de homossexuais, que os 2 usam barbas. Por exemplo, eu tenho um paciente que o namorado dele, o companheiro dele, usa barba, e ele também. Um usa a barba preta, o outro a barba ruiva. Então eu não estou falando aqui do homem que se veste de mulher, do travesti, não. Eu estou falando do casal homoafetivo. Podem ser 2 homens, 2 bigodudos, 2 barbudos. Mas por trás daquele biotipo, daquele look, daquela aparência, tem ali um ser gentil, maternal, acolhedor. Enquanto que às vezes o outro ele é ostensivo, ele que cuida da parte financeira da casa, ele que troca a lâmpada, ele que troca a botija de gás. Então ele faz o papel que nós definimos como, entre aspas, o papel masculino. Então é nesse sentido que a criança vai fazer ali o complexo. Então a criança vai fazer a transferência, o complexo de Édipo, com o pai
que faz o papel da mãe. Embora sejam dois pais, um faz o papel maternal. Mas quando você fala isso, você não está usando a linguagem heterossexual, Aloysio? Sim, eu estou falando do papel que foi construído pela sociedade patriarcal, pela sociedade machista que nós conhecemos. Foi definido nessa sociedade que a mulher é delicada, fica em casa, é a parte afetiva, e o homem é aquele que sai para buscar comida, é aquele que trabalha fora, é o que dirige caminhão, é o que troca botija de gás, é o que faz papel de pedreiro. É claro que esse papel está sendo questionado, está sendo desconstruído, e nós vamos ver cada vez mais mulheres liderando empresas, mulheres caminhoneiras, mulheres pedreiras, e homens empregados domésticos, homens que trabalham em salão de beleza, homens que maquiam, homens em papéis mais delicados. Então está sendo desconstruído essa aparência do homem e da mulher, essa definição, essa rotulação do homem e da mulher. No entanto, isso vai levar séculos para se desconstruir. Então, por enquanto, continua sendo ainda os papéis muito definidos. Então a gente vai chamar de lado feminino aquele homem mais delicado, etc. Por exemplo, quando eu estive na Suíça, eu fiquei hospedado na casa de um amigo, casado com um outro companheiro, lá na cidade de Zurique. Eu precisava fazer algumas conferências na Alemanha, e ele fala o alemão fluente, é um amigo aqui do Brasil. E ele então foi me acompanhar nas minhas conferências para fazer a tradução do alemão para o português. E ficamos 2 dias fora, nas conferências, em casa de amigos. Quando nós retornamos para Zurique, chegamos em casa, a janta já estava pronta, a mesa delicadamente arrumada, com taças, com talheres de acordo com o prato era peixe. Ele então tentou repetir o prato capixaba. Então quem era essa pessoa? O nome dele era Felice, um italiano, que era companheiro do meu amigo brasileiro. Então quem olhava o Felice, e o Felice tinha bigode, tinha barba, no entanto o gesto do Felice era um gesto, aspas, feminino. Era o papel normalmente da mulher nos casais héteros, da mãe. Então a criança ela vai percebendo isso, e ela vai identificar naquele pai o lado maternal. E aí vem a seguinte pergunta: mas essa criança não poderá se interessar por um outro homem que tenha o lado maternal? Não necessariamente. Porque tanto Felice quanto o meu amigo são filhos de pais héteros. Então, de novo, a identidade, a identificação, a transferência é com o perfil, é com que a pessoa entenda que é, e não com a parte física, com homem e mulher, com a genitália feminina ou masculina. Não é isso que está em jogo para a criança. A criança é muito profunda. Ela vai muito além daquilo que a gente imagina. Ela percebe na mãe, não é a vagina, ela percebe na mãe o afeto, o peito, não o peito só para mamar, mas o peito para acolher, para dar calor, o toque, a história que a mãe conta, o cuidado, o banho. São esses elementos que identificam aquela criança com a mãe, fazendo com que a criança se apaixone pela mãe. A mesma coisa vai acontecer com filhos de pais homoafetivos. Ele vai se apaixonar pela figura que tem esse perfil. No entanto, quando ele crescer, ele vai buscar essa figura, por exemplo, nas meninas ou nos meninos. 10% da humanidade são compostos de homoafetivos. Então, 10% das crianças adotadas também serão homoafetivas. Mas isso não é porque elas foram adotadas por homoafetivos.
né? Mas porque são crianças, né? Como eu conheço muitos casais amigos de héteros que adotaram crianças e que algumas das crianças depois se identificaram mais tarde como gays, como lésbicas e também biológicos. Não sei se eu fui claro aí, mas não existe necessariamente a relação de uma coisa com a outra. Dessa maneira, então, o complexo de Édipo vai se processar, ok? Eu vou dar aqui boa noite para alguns que estão aqui me acompanhando nessa noite de sábado, aqui no aeroporto de Santos Dumont, e se tiver alguma pergunta, a gente responde. Essa questão foi levantada pela psicanalista Brenda, lá de Petrópolis, Rio de Janeiro, uma colega que tinha essa dúvida com relação ao complexo de Édipo. Tem outras variáveis do complexo de Édipo. Por exemplo, a casais que têm filhos temporão, eu atendi um caso assim, se a mãe repassar, pedir a filha, por exemplo, para cuidar do irmãozinho, a filha, nesse caso, por exemplo, a filha tem 26 anos e o menino tem 6 anos. Isso quer dizer que quando o menino nasceu, ela tinha 20 anos. Existem mamães de 16, de 17. Então essa menina tem idade para ser mãe dele. Bom, como a menina que cuidava do irmão para a mãe trabalhar fora, o irmão reconhece na irmã a figura materna e não reconhece a mãe. Então olha que interessante. Então o complexo, e ele já falou para a mãe que gostaria de se casar com a sua irmã. Então aí o complexo de Édipo se deu com a irmã. Um outro caso também variável do complexo de Édipo é de uma outra pessoa, de uma paciente que eu atendo, que ela está no processo, né, de melancolia e porque perdeu o irmão. Então, na verdade, o pai é esse irmão. Então ela teve uma transferência, um complexo de Édipo com o irmão, ok? Bom, são essas as variações do complexo de Édipo. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está à disposição. Deixa eu ver aqui quem está participando para ver se tem alguma pergunta, ok, pessoal? Bom, vamos lá. Nossa, tem muita gente. Hoje nós estamos bombando, hein? Maria Cristina, psicanalista, lá de Belo Jardim, Márcia, né? Márcia Cristina, psicanalista, lá de Belo Jardim, Pernambuco. O meu amigo Carlos José Prestes Leal, de Colatina, Espírito Santo. Maria Emília Souza, eu não sei qual a cidade, Maria Emília, você manda pra gente aí. O meu amigo Rodrigo Jesus, obrigado aí por compartilhar, estamos com uma boa audiência. O meu querido primo Dirley, lá de Muriaé, Minas Gerais. Ana Carolina Oliveira, o Givanildo Souza Correia. Agora é a hora de fazer a pergunta, pessoal. Tiago Barros, de Caruaru, Pernambuco. Brian Fagundes, Andréa Rangel, muita gente boa. Alaide Cristina, Estevão Henrique Lopes, boa noite para vocês. O meu amigo Wagner Souza, que é psicanalista e coach lá de Petrópolis, boa noite, Wagner. O meu querido Mário Fiorentin, né, que está na América Central. Estou tentando lembrar aqui o nome do país que você está na América Central, Mário. Boa noite. O Wagner Souza está dizendo, excelente tema, amigo. A minha tia Georgina Carvalho, lá de Muriaé, Minas Gerais. O meu querido Stuart Basta, sempre nos seguindo aí. Obrigado, Stuart. Amélia Cavati. O Hernani Silva, um abraço. O João Ernesto está dizendo, último que sair, por favor, desliga a luz do aeroporto. Tá certo. Denise Dornelas. Mercedes Honorato. Edna Areia. Boa noite, tá dizendo a Edna. Maristela Oliveira Brogio. Vera Menezes, de Vila Velha. Lígia Oliveira. Andréa Marques, canalista de Guarapari. Doutora Andréia. Um abraço, Andréia. Miriam Freitas Marquito. Então, a nossa contribuição nessa noite para a questão do complexo de Édipo. E eu quero lembrar vocês que estamos agora no dia 20 de outubro, depois que chegando da Europa, nós vamos abrir uma nova turma do curso de formação em psicanálise clínica em Guarapari. Então, 2 novas turmas serão abertas agora em outubro. Uma presencial em Guarapari e uma EAD à distância para qualquer lugar do planeta Terra, tá bom? E na terça-feira próxima, no Manhã no Divã, no Você no Divã,
terça-feira, 8h15 da manhã, transmitida simultaneamente aqui pelo Facebook, pela Rádio Cultura FM de Alfredo Chaves. Vamos falar do suicídio. Nós estamos no mês amarelo, mês de combate ao suicídio, então vamos conversar sobre esse tema tabu na ótica da psicanálise. Espero você lá, peço a você que compartilhe, que espalhe essa notícia. Terça-feira, 8h15 da manhã. Já pode preparar as perguntas, pode postar as perguntas por aqui e também na hora lá, se quiserem, a gente vai responder, ok? Então, muito obrigado aí mais uma vez pela audiência. Agora entrou a Ivone Menezes, a Paola Petrillo. Esse pessoal vai poder encontrar essa live gravada, né? Aí no nosso Facebook. André Rocha sou que eu. Eu peço a vocês que compartilhem. E outra coisa, todas as minhas lives e conferências estão no aplicativo Psicanálise. Vai ver lá meu rosto do Android, né? Só você clicar Play Store e baixar lá o aplicativo Psicanálise. Agora em outubro, início de outubro, nós vamos para a Europa e vamos fazer uma série de conferências na Europa, algumas transmitidas ao vivo. Fora isso, nós vamos também fazer algumas lives ao vivo de Zurique, Paris, Londres, Veneza, Milão, várias cidades de Portugal, Madrid, tá bom? Então temos aí um movimento muito grande no mês de outubro, durante 2 semanas, aí espalhando aí a ideia da psicanálise, atendendo o paciente e trocando experiências com vocês através dessa democratização da psicanálise. Desse Nascimento, André Rocha, uma boa noite a todos e todas e compartilhem. Um abraço.